Esse provavelmente é o último vídeo de 2021. Eu disse para vocês que eu ia dar uma folga, né? Afinal, eu também preciso descansar. Isso aqui é um trabalho como qualquer outro. Então, por ser um vídeo em que a gente vai falar um pouquinho do que rolou nesse ano de 2021, porque muito provavelmente você vai ver esse vídeo em 2022, então vamos lembrar um pouquinho do que foi que marcou 2021 de alguma maneira. E sem muita enrolação, porque eu não quero trazer enrolação aqui para vocês, no final do vídeo eu comento com vocês algumas possíveis novidades para 2022 aqui no nosso canal. Mas vamos lá, se você ficar até o final, comenta aí embaixo. Então, vamos começar pelo BBB 21. A gente sabe que o BBB 21 foi um dos maiores sucessos de audiência da Globo. É incontestável o sucesso que esse programa teve durante a temporada de 2021. Um programa que já estava praticamente morto em 2019. Um programa que estava praticamente fadado a ser cortado pela Globo, porque já não estava mais dando audiência. E de repente, assim, do nada, o programa começou a dar certo de novo em 2020. Em 2021, com a ajuda aí das restrições que as cidades tiveram e tudo, esse programa foi um dos maiores sucessos e atingiu audiências que há anos ele não vinha alcançando. E claro, talvez não sou o Boninho para falar sobre isso, mas talvez isso tenha muito a ver com a forma como eles escolheram as pessoas que iam entrar no programa. Parece que eles escolheram pensando na treta, parece que eles escolheram pensando na confusão que ia dar. Eles só não podiam prever o favoritismo da Juliette. Isso é algo que realmente eles não conseguiram prever. Mas, ainda assim, não dá pra gente esquecer o quanto esse programa foi icônico ao longo de 2021. O quanto ele revelou o Gil do Vigor, a Juliette, a Carol Conká. E a Carol Conká, que teve aquele tombaço de 99,17%, inesquecível, aliás, uma coisa impressionante, porque nunca um Big Brother tinha tido uma alta taxa de rejeição de um participante. A Carol Conká quebrou esse recorde e é um programa que criou bastante expectativa para 2022. E a gente vai entrar também agora no outro programa que foi impressionante em 2021, mas não exatamente por causa da audiência. E sim, eu estou me referindo à Fazenda. A Fazenda 13, que a Record estreou em setembro e terminou agora em dezembro, foi talvez um programa bastante morno. A culpa não é necessariamente da apresentadora, da Adriane Galisteu, ou da emissora, mas a culpa está no fato de que as pessoas já estão voltando ao normal. E esses programas tendem a perder um pouquinho a importância para a audiência. O programa até que estava bem, estava lá, os participantes foram escolhidos de uma certa forma para causar bastante, mas não rendeu tanto entretenimento assim. Tanto que o melhor participante desse programa, com certeza, foi o Rico. Tanto assim que ele ganhou o programa, né? Vamos ser sinceros. Ele foi o que deu entretenimento, foi ele que movimentou tudo aquilo. Mas não vamos deixar passar que talvez isso seja o prenúncio de que o Big Brother 2022 não alcance tanto sucesso assim. Igual como aconteceu em 2020, a Fazenda 12 foi um dos maiores sucessos daquele ano e talvez o prenúncio de que o Big Brother 21 também seria um grande sucesso. E foi. Se vai ser assim, no dia 17 de janeiro de 2022, a gente vai descobrir. Uma das coisas também impressionantes do ano de 2021 foi a volta das novelas inéditas. Quer dizer, a Globo é uma fábrica de produção audiovisual, isso a gente já sabe, está acostumado a ver.
Mas a gente não pode negar que foi tão impressionante em 2020 quando eles tiveram que parar a produção, porque foram obrigados a isso, e retomar isso em 2021 de uma maneira bem devagar. Tão devagar que a audiência simplesmente sumiu da Globo, né? Sumiu, acabou. A audiência que a Globo alcançava em 2019 e 2020 se evaporou. A Globo dava 30, 35 pontos com uma novela inédita e o último grande sucesso que eles tiveram foi A Dona do Pedaço. Tá, eu posso até incluir nessa lista aí Amor de Mãe, porque Amor de Mãe também chegou muito próximo desses números. Mas vamos combinar que foi só, terminou aí. Um Lugar ao Sol que a própria Globo, vamos combinar, já esperava que fosse um fracasso. E foi mesmo, está sendo. Só não é tão mais fracasso assim, porque as outras emissoras também, acabaram tendo que voltar para reprises. Um festival da falta de planejamento, um festival de reprises que eles colocaram aleatoriamente, porque não tinha mais nada que colocar no ar. E o que a gente está vendo aí, o que está rolando na Record e no SBT, é exatamente isso. E por falar no SBT, isso também já está em outro vídeo aqui do nosso canal, que é falando sobre os possíveis compradores do SBT. Os possíveis compradores, os possíveis novos donos do SBT. Porque parece que o Silvio Santos já cansou de ficar brincando de fazer televisão e quer vender o SBT para alguém mais competente para lidar com televisão. Mas tem sempre o mais nessas histórias aí. É que talvez o Silvio não possa vender o SBT, porque o SBT desde 2016 já não é mais dele, né? Provavelmente as filhas dele não vão querer vender o SBT também. Mas, quem sabe, talvez, entretanto, a gente não veja isso acontecendo ao longo de 2022. Fica aqui uma previsão. Será que o Silvio Santos vai mesmo vender o SBT? Será que a família Abravanel vai abrir mão de ter uma emissora de televisão no Brasil? Perguntas que esperamos ter uma resposta em breve. Mas foi impressionante ver a volta das novelas inéditas na Globo, algo que todo mundo pediu ao longo de quase 2 anos, e ao mesmo tempo essas novelas fracassarem na audiência. Às vezes entender o público é algo bastante complicado. Eu sei porque o nosso canal também passa por essa fase. Entender o público parece que é algo bastante complicado. Mas, para 2022, certamente a gente está esperando bastante, mas com bastante ansiedade, Pantanal, esse remake que eles fizeram na novela da Manchete. Até agora, as cenas estão bastante parecidas com a da Manchete. Até agora, aquela cena clássica da Juma com a metralhadora tá bastante parecida com a da Manchete. Será que vai ser igual a da Manchete? Eu não sei, porque não tem como saber, porque ainda não assisti a novela. Agora, do que a gente já viu até aqui, é bem provável que sim, essa novela faça algum sucesso, tenha bastante sucesso. Mas só em março de 2022 que a gente vai descobrir se isso vai acontecer. Essas coisas impressionantes que eu vou falar agora não tem necessariamente a ver com a televisão em si. A gente tem milhares de coisas de televisão para falar, mas eu vou começar a introduzir aqui nesse canal um tema que eu espero que seja bastante recorrente a partir de 2022. Música. E a gente precisa destacar que foi bastante impressionante a gente ver a Taylor Swift relançando as músicas dela, a Taylor Swift relançando a discografia dela, um projeto bastante ousado, inclusive porque a Taylor Swift já não tem mais 16, 17 anos. A Taylor Swift já tem mais de 30 anos, a voz dela mudou bastante nesses anos todos, isso você pode ouvir os discos mais antigos dela e perceber o quanto a voz dela mudou. Mas ainda assim foi impressionante a forma como ela conseguiu regravar a discografia antiga dela e soar bastante semelhante com as versões originais, a ponto de que o próprio
fandom dela não queira mais saber daquelas versões antigas e só queiram escutar as versões novas. E essas versões novas, inclusive, desses álbuns, foram bastante sucesso em escutas lá no Spotify, se eu não me engano. Fearless foi um dos maiores sucessos do ano para Taylor Swift, com mais de 900 milhões de plays. E, se eu não me engano, Red já conseguiu também ultrapassar essa margem. E por falar em Red, a versão inédita de All Too Well também reavivou aquela mesma polêmica que rolou em 2012 sobre o romance dela com Jake Gyllenhaal. E ele, por sinal, ignorou isso solenemente. Mas ele também ia ignorar isso de qualquer forma, porque ele ignorou também em 2012. Então ele vai ignorar isso em 2021 também. Mas não deixa de ser impressionante que uma música de 10 minutos tenha se tornado um dos grandes sucessos de 2021. Essa música realmente despontou e foi um dos maiores sucessos da Taylor Swift nesse ano de 2021. E 2022, é claro que ela vai continuar relançando a discografia dela. Até agora também ela não deu nenhuma indicação de que vai vir um álbum novo após a era folclore. Então, o que a gente pode esperar dela são esses relançamentos que vão acontecer ao longo de 2022. Quais vão ser esses lançamentos, a gente ainda não sabe exatamente. O que a gente pode prever aqui nesse canal, e a própria Taylor Swift já liberou esse single, é que talvez o terceiro álbum dessa série de regravações seja 1989. Então, vamos aguardar. Provavelmente seja esse lá para o mês de abril, maio de 2022. Quem também deu as caras em 2021 e foi impressionante foi a Adele, que estava ali quase 6 anos sem produzir nada. Ela voltou com o álbum 30. Um álbum que, na verdade, é mais introspectivo, algo que fala sobre a relação dela com o filho, algo que fala sobre a relação dela com o ex-marido, a reconstrução da vida dela, e ela, com certeza, conseguiu captar isso muito bem e traduzir isso em música. Easy On Me foi um dos maiores sucessos que a gente viu dela em 2021. Foi também uma série de memes que acabou rolando no TikTok, porque é uma música que acaba mexendo muito, mas muito mesmo com alguns sentimentos que as pessoas podem ter com relação aos seus ex. Sim, um comentário que eu recebi aqui no canal teve a ver com isso. Por que as músicas... Basicamente porque é isso que a gente quer saber da vida dos outros. É por isso que essas histórias dão tão certo, é por isso que você assiste novela, é por isso que você assiste série, e é por isso que você segue a vida de uma pessoa famosa, porque você quer saber como é que é a vida dela, você quer saber por que ela se envolveu com determinada pessoa e por que, aliás, aquilo terminou. Por que eles terminaram? Ela dá as respostas do porquê ela acabou com o casamento dela nesse disco. Agora, objetivamente, respondendo a pergunta, e é algo que é bastante impressionante, é que ela acabou com o casamento dela porque ela queria viver a vida dela. Afinal, ela casou bastante cedo, pelo que ela mesma diz, e ela tem pouco mais de 30 anos, ali a mesma idade da Taylor Swift, e ela quer descobrir outras coisas ali no mundo, ela quer descobrir como é que as coisas podem ser diferentes e tudo. Ela tá descobrindo que a vida pode começar aos 30 anos e não aos 20, como normalmente a indústria cultural vende pra gente. Mas não é assim, você pode começar a sua vida em qualquer período. Olha lá. O que foi também bastante impressionante em 2021 foi a volta do ABBA. Inclusive tem um vídeo aqui no nosso canal falando dessa volta aí. Como isso foi bastante impressionante, espetacular, algo que levou 40 anos para acontecer, finalmente aconteceu. O ABBA foi um dos maiores sucessos da década de 70. O ABBA
teve um dos maiores hits ao longo da década de 70, um dos maiores nomes da música pop na década de 70, se tornou lendário por várias gerações e se tornou relevante, inclusive, para as gerações mais novas que não viram eles performando em palco, que não viram os shows deles, mas ficaram apaixonados pelas músicas, muito por causa dos 2 filmes que eles fizeram, Mamma Mia 1 e 2, e isso reavivou toda essa ABBA mania e eles gravaram um álbum inteiro para 2021, que foi Voyage, um álbum muito bom, por sinal, que tem muito do estilo deles dos anos 70, bastante preservados, e essa sonoridade toda bastante semelhante com o que eles já faziam em outros álbuns, tá tudo lá. E as referências que eles também usam das décadas de 70, 80, misturando com referências atuais, foi assim, eu acredito que um dos lançamentos mais impressionantes de 2021. Rever que eles ainda estão afiados do mesmo jeito, com certeza foi um dos maiores momentos de 2021. E eu vou continuar apostando que isso aqui vai render bastante em 2022 com o lançamento dos shows de Avatar, o show digital que eles vão fazer em Londres, que vai começar a partir de maio. Então, a gente ainda vai ter muita notícia sobre esse novo álbum. E para a gente encerrar esse vídeo, a gente precisa relembrar o quão impressionante foi a maneira como esses fatos se deram, tudo que esses fatos despertaram, que foi a morte da Marília Mendonça naquele acidente aéreo no começo de novembro. Algo impressionante que a gente jamais imaginaria que podia acontecer. As investigações estão acontecendo. Talvez a gente só vá saber o que aconteceu nesse voo lá para 2023, 2024, porque essas investigações elas levam bastante tempo. Mas foi impressionante você ver um acidente, a repercussão que isso causou. Às vezes a forma como a mídia mostrou essa situação, especialmente na hora do resgate dos corpos, foi algo impressionante de ver também como o país inteiro parou em torno dessa tragédia, como essa tragédia mexeu com todo mundo e o legado também que ficou da Marília Mendonça para todos nós, o legado que ela deixou na música, que vai ficar aí por muitos anos, e tudo isso foi algo que há muito tempo eu não tinha visto acontecer nesse país. Praticamente parar o país todo, a televisão no Brasil praticamente parou para fazer a cobertura da morte dela, a televisão praticamente parou para fazer a cobertura de tudo que aconteceu, especialmente a Globo, que deixou de exibir os programas dela, especialmente o Caldeirão com o Mion, e ficou a tarde toda falando do funeral, acompanhando todo o cortejo, mostrando as reações pelo país todo. Isso foi algo impressionante de se ver em 2021 também. A gente jamais imaginaria que uma artista pudesse morrer de um acidente da maneira como ela morreu. A gente jamais poderia imaginar que isso podia acontecer com ela. Mas aconteceu, né? O país inteiro parou e isso foi impressionante. Isso está na nossa lista de coisas impressionantes de 2021, nesse vídeo que a gente está fazendo. E é bom a gente relembrar também dos exageros que a mídia teve na cobertura desses eventos para que isso não se repita mais. Às vezes é bom a gente sempre relembrar o que aconteceu. A própria mídia também exagera em algumas dessas coberturas, exagera em falar desses fatos. Talvez isso explique porque muitos dos programas de televisão depois disso começaram a perder bastante audiência. Mas isso é uma teoria que a gente vai explorar, talvez, lá em 2022, quando a gente tiver um pouquinho mais de clareza do que foi que aconteceu.
Ó, eu já anunciei no começo agora desse vídeo que em 2022 a gente pretende fazer algumas mudanças aqui nesse canal. Claro, primeiramente porque a gente precisa acomodar conteúdos, que a gente precisa trazer mais pessoas para assistir os nossos vídeos, a gente precisa atrair mais público, então a gente precisa fazer o que o público está pedindo para ser feito. E 2, dado toda essa demanda, muito provavelmente o ritmo de produção de vídeos também vai ser menor. Não vai ter vídeos quase todos os dias como a gente tem feito aqui. Sim, esses dias de Natal e Ano Novo eu tenho parado de fazer, descansar um pouquinho, porque a gente precisa começar a fazer todo o planejamento de vídeos para 2022, como é que a gente vai fazer a cobertura do BBB e como é que a gente vai continuar falando sobre o BBB. Não podemos mais fazer vídeos todos os dias, porque às vezes isso fica muito cansativo, especialmente quando a gente está fazendo vídeos com todos esses efeitos que você está vendo aí na tela. Isso dá um certo trabalho, isso demanda um certo tempo de produção. Então vamos trabalhar um pouquinho mais nessa qualidade dos vídeos e mudar também um pouquinho do estilo, talvez pegando um pouquinho mais na crítica, um pouco mais ácida, talvez pegando um pouquinho ali, um pouquinho de humor também, não sei. Vocês é que vão dizer qual o direcionamento que a gente deve dar para o nosso canal a partir de 2022. Para isso você pode deixar o seu comentário aí embaixo. Ó, vai lá na aba comunidade e me ajuda a definir qual vai ser o nome definitivo do canal. Isso é bastante importante para que a gente possa criar frases de efeito, isso é bastante importante para que a gente possa definir, inclusive, o nome do nosso portal, como vai ser o nosso portal aqui do canal, onde vão ter notícias de coisas que a gente acha importante, mas que talvez não caibam num vídeo. E eu preciso dessa ajuda de vocês, tá certo? Ó, não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicando nesse botão vermelho aí embaixo e de deixar o like de vocês. E eu vou deixar aí do lado os 2 últimos vídeos desse mês de dezembro, em que a gente deu uma pequena pausa no ritmo. Ó, a gente volta lá no dia 10 de janeiro com novos vídeos, com uma nova produção, talvez um novo formato. Eu não sei, são vocês que vão me dizer aí nos comentários, tá certo? A gente se vê nesses vídeos aí ou em qualquer outro vídeo aqui do nosso canal, lá no dia 10 de janeiro. Tchau, tchau!